Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, professor. Vou aguardar um minutinho aí o pessoal chegar, tá? Que a gente começa. Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Aguarda aí um pouquinho, pessoal, acordar e entrar na sala para a gente começar. Só um minutinho aí. Cadê o povo? Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Se a galera acorda. Bom dia, Sara. Bom, vamos lá, pessoal. Tá dormindo ainda? A gente continua aqui, depois eles pegam o bonde andando. Meus queridos, nós falamos de diagrama de fases, né? Eu passei para vocês as curvas de transformações, falamos do diagrama, falamos dos pontos, né? Ponto triplo, ponto crítico. Eu trouxe uns exemplos para vocês e preciso falar de calorimetria. Eu coloquei lá aula de calorimetria, porque eu preciso falar de calorímetro, aliás, que é o aparelho que eu só citei para vocês, preciso explicar melhor. E preciso passar os exemplos de diagrama de fases, tá? Vocês preferem o que? Vocês que estão aí, só tem 3 alunos na sala. Vocês preferem primeiro os exemplos e depois o calorímetro ou o calorímetro antes? Como é que fica melhor? O que vocês acham? Dá sequência aí no diagrama de fase, passa os exemplos logo para a gente comentar? Ou prefere falar de calorímetro? Pode ser. Pode ser, né? Então vamos pegar os diagramas. Eu ia falar de calorímetro, mas é melhor a gente falar, exemplificar os diagramas, depois a gente passa para o calorímetro, tá bom? Deixa a galera entrar aí.
Então, nós vamos primeiro exemplificar aí os diagramas de fase. Eu separei umas questões como exemplos para vocês verem como é cobrado o diagrama de fase. E depois a gente vai falar de calorímetro, que é a parte final de calorimetria. Terminou calorimetria, a gente entra em termodinâmica para encerrar a termologia. E depois a gente volta do recesso, a gente fala de óptica, tá bom? Começa a óptica. Então é isso aí. Graças a Deus a gente está na sequência correta, tá no tempo certo, não tem nada atrasado. Então tá de boa. Agora, na próxima... Não, na próxima não. Hoje é terça. Quinta-feira, de quinta-feira a 8, né? Dia 10, a nossa avaliação. Aí na avaliação, cai até curva de aquecimento e de resfriamento, né? Diagrama de fases. Eu falei para vocês que não ia cobrar. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar aqui para vocês os exemplos, tá? Pra vocês terem uma noção de como é cobrado, porque essa parte aí é só teórica. A única forma dele cobrar diagrama de fases é teoria, tá? Não tem cálculo, não tem fórmula, é só análise e interpretação de gráfico. Mas é justamente nessa interpretação de gráfico que o pessoal sofre aí um bocadinho, viu? Bom, então vamos lá. Deixa só o colega entrar aqui para a gente seguir. Bom, então, primeiro exemplo, tá? Nesses exemplos aí, eu deixei em branco para a gente comentar aqui e tentar responder juntos, tá? E aí depois, na hora de postar, eu vou colocar as respostas, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu não digitei as respostas aqui, como eu fazia com os demais exemplos, porque eu quero que vocês participem e falem aqui, tá bom? Qual é a opinião de vocês. Então, eu vou querer que todo mundo abra aí o microfone e fale, tá? Qual é a resposta que vocês acham correta, para poder ter uma noção se vocês entenderam o assunto ou não, já que esse daqui eu não vou cobrar em prova, não vou cobrar em avaliação. Então, eu preciso do retorno aí de vocês, tá? Preciso que vocês abram o microfone e respondam qual é a alternativa que vocês acham correta. Depois eu vou falar qual é a certa, mas eu quero a participação de vocês, tá ok? Para justamente ter uma noção se vocês compreenderam o assunto ou não, ok? Então vamos lá, pode errar à vontade, aqui não tem problema de errar. Vocês não vão perder ponto, nem ganhar ponto por isso. É só participação mesmo, tá? O que conta, lógico, na avaliação positiva de vocês. Então, primeiro exemplo, considere essas informações. A temperatura muito baixa, a água está sempre na fase sólida. Aumentando-se a pressão, a temperatura de fusão da água diminui. Assinale a alternativa em que o diagrama de fases pressão versus temperatura para a água está de acordo com essas informações. Analisem os gráficos. O gráfico é de pressão versus temperatura. Na realidade, ele quer saber qual desses gráficos representa a curva de aquecimento da água. Analisem os quatro gráficos e vejam aí qual é a resposta correta. Abra o microfone e me fale qual é a resposta que vocês acham correta. Bora, eu quero a participação de vocês.
Bora, segundo ano. Qual é a resposta correta aí? Abra o microfone. Bora, não tenha medo de errar, não. Alguém respondeu aqui. Matheus respondeu. Mais alguém? Bora, meu povo. Participem. É importante que vocês... Sara também respondeu, beleza. Vamos ver, mais um, ótimo. Aí, tô gostando de ver. Ana Schettini também respondeu, muito bom. É isso aí, eu quero que vocês participem. Se não quiser abrir o microfone, manda a resposta no chat. O importante é que vocês tentem fazer, tá bom? Agora a gente vai analisar aqui. Veja bem. Assinale a alternativa em que o diagrama de fases, pressão versus temperatura para a água está de acordo com as informações. Quais são as informações que a gente tem? Que a temperaturas muito baixas, a água está sempre na fase sólida. E que se aumenta a pressão, a temperatura de fusão da água diminui. Então, você sabe que a curva de fusão da água, ela é diferente, certo? Então, ela tem que estar no sentido oposto à de sublimação e à de evaporação. Logo, a letra A e a letra C já estão descartadas, certo? Por quê? Aqui está dizendo o quê? À medida que você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura de fusão da água. Ó. A pressão era pequena, a temperatura era menor. Aumentei a pressão para uma pressão maior, a temperatura ó, veio para cá. Uma temperatura maior do que a que estava aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, a temperatura aqui ó, é maior do que quando a pressão era menor. Então, a letra A e a letra C já estão descartadas. Por quê? Porque ela não atende essa informação. Aumentando-se a pressão, a temperatura de fusão da água diminui. Qual o gráfico que atende essa condição? A B e a D, certo? Bom, aí o que acontece? Ele diz que a temperaturas muito baixas, a água está sempre na fase sólida. Beleza. Por que não pode ser a letra B? A letra B você tem acima de zero não, desculpe. A 0 Kelvin, acima de zero, a temperatura acima de zero, 1, 10, 20 Kelvin, ele está no estado gasoso. Porém, você tem o que? A temperatura em Kelvin, tá certo? Então, você sabe que a temperatura em Kelvin, 0 Kelvin é quanto? É menos 273 graus Celsius. Então, 0 Kelvin é menos 273. A água pode estar no estado gasoso, gente? Não. Ela vai estar no estado sólido. Ele já falou aqui na alternativa, ó, nas informações. A temperaturas muito baixas, a água está sempre na fase sólida. Então, esse gráfico aqui não pode ser porque a temperatura está em Kelvin. E aqui está indicando que 0, 10, 20, 30, 40 Kelvin, a temperatura que corresponde aí a menos 273, menos 266, 63, menos 253, ele estaria no estado gasoso, a água. Então, essa letra B é falsa. A única correta é a letra D aqui, ó. A temperaturas muito baixas. Ah, professor, mas está acima de zero. Sim, está acima de zero em Kelvin. Então, isso daqui pode corresponder a, sei lá, 10 Kelvin. 10 Kelvin é menos 263 graus Celsius. Entendeu? Então, a resposta correta é a alternativa D. Ok? Esse gráfico daqui representa o diagrama de fases da água. Por quê?
nesse gráfico você tem expressando que o aumento de pressão corresponde à diminuição da temperatura de fusão e que a temperaturas muito baixas a substância está no estado sólido. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Dúvidas, meu povo? Tá tranquilo? Quem tiver dúvida pode abrir o microfone aí e perguntar. Tá certo? Então, observem que é uma questão simples, é só teoria, só cai aquilo que a gente analisou, diagrama de fase, porém, não é uma questão fácil de responder, ok? Porque confunde realmente. Se você não prestar atenção na unidade que está sendo expressa no gráfico, se você não prestar atenção na direção correta da curva do gráfico, você vai marcar a alternativa errada. Beleza? Ficou claro aí, meu povo, para todo mundo? Depois eu vou colocar aqui, na hora que eu enviar lá no Eclés, a resposta, letra D, correta, igual eu faço com os outros exemplos, tá bom? Eu não botei aqui para vocês não pescarem. Eu quero que vocês tentem responder. Ok? Bom, segunda questão. Então já sabe aqui que primeiro exemplo é a letra D. Segundo exemplo. O diagrama de estado físico para certas substâncias está representado a seguir. Então, você tem o gráfico de pressão versus temperatura, você tem a curva HT, a curva TR e a curva TS. Essa curva HT é a primeira curva. Então, aqui você sabe que está no estado sólido, aqui no estado líquido e aqui no estado gasoso. Então, essa primeira curva aqui é de sublimação, fusão e ebulição, que monta o diagrama de fases. T aqui é o ponto triplo. Aí ele pergunta, a mudança de estado físico denominada sublimação pode ocorrer em pontos da curva o quê? Ou só no ponto H, ou só no ponto T, TR? Qual é a resposta correta aí? Essa é fácil. Aí já responderam aqui. Vamos ver. Ana respondeu. Matheus também respondeu. Quem mais? Ninguém mais? Então vamos lá. A resposta correta aí é a letra C, tá? Em pontos da curva HT, você tem a mudança chamada sublimação, porque aqui é sólido, aqui é gasoso, a passagem de sólido para gasoso, direto para o gasoso, que é a nossa sublimação. Então, você vai ter essa curva aqui, indicando a sublimação. Então, em qualquer ponto da curva HT, se o objeto estiver aqui, se a substância estiver nesse ponto, ou nesse, a essa pressão e essa temperatura, ela está sofrendo sublimação, tá certo? No ponto T, ela pode estar nos três estados ao mesmo tempo, sólido, líquido e ou gasoso, é o ponto triplo, tá bom? Por isso que não pode ser a letra B. Ponto triplo, ela se encontra nos três estados ao mesmo tempo, sólido, líquido e ou gasoso, ok? E passando para essas modificações, sofrendo essas modificações, tá? Por isso que a resposta correta é a letra C. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Terceiro exemplo. No diagrama da substância representada a seguir, indique o ponto em que podemos encontrar a substância em qualquer um dos três estados. Acabei de responder o terceiro exemplo, sem querer, né? Então, exatamente, olha, no ponto T, tá?
Letra B é a resposta correta. Somente no ponto T, que é o ponto triplo, que é uma condição especial de pressão e de temperatura, na qual você pode encontrar a substância nos três estados físicos simultaneamente. Ou seja, a essa pressão aqui, ó, que eu não sei qual é, e a essa temperatura aqui, que eu também não sei qual é. Então, você tem essa temperatura e tem essa pressão aqui. A essa pressão e a essa temperatura, a determinada pressão e a determinada temperatura, a substância vai se encontrar aqui no ponto triplo, que é justamente o ponto de junção das três curvas, ou seja, o ponto no qual a substância se encontra nos três estados físicos, ou pode ser encontrada em qualquer um dos três estados físicos, sólido, líquido ou gasoso, ou nos três ao mesmo tempo. Portanto, a resposta correta é a letra B, somente no ponto T, que é o nosso ponto triplo. Ok? Bom, quarto exemplo. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmicas não esmaltadas para conservar a temperatura da água menor do que a temperatura do ambiente. Isso ocorre por quê? Vamos analisar aí. Eu quero que vocês analisem e me dê a resposta correta. Essa questão é interessante. Opa, tem uma resposta aqui, vamos ver. O Matheus respondeu. Vamos lá, eu quero mais gente respondendo. Até agora eu só vi 3 pessoas participando, 4 pessoas participando. Eu quero mais participação de vocês. Isso daqui é que são questões de vestibulares, tá? Eu tirei aí para vocês a nomenclatura, mas são questões de vestibular. Eu quero que vocês participem, para a gente ver como é que tá. A Ana respondeu também. É uma questão interessante, ótimo. Tem mais gente respondendo, beleza. Yane também respondeu, vamos lá. Bora, meu povo, participação de vocês conta também, viu? Participem, eu quero ver vocês aí. Quero ver a resposta de vocês. Não tem problema errar, não. Pode errar à vontade aqui. A hora de errar agora. Eu não quero que vocês errem na prova, no vestibular, no Enem. Aí que vocês não vão errar. Se Deus quiser, vão se sair bem. Eu só quero que vocês entendam aqui. Então aqui pode errar, pode responder, falar o que acha para a gente analisar. Vamos? Mais ninguém? Estou precisando aí da resposta de vocês. Só 3 pessoas participaram até agora. Nada? Então vamos lá. Então veja bem. Por que os potes de barro, filtro de barro, pote de barro, moringa, eles mantêm a temperatura da água mais baixa do que a temperatura do ambiente? É verdade isso. Por quê? Porque o barro, ele é uma substância que tem poros. O que são poros? São espaços vazios
entre as moléculas. São aqueles buraquinhos microscópicos, não dá para a gente ver a olho nu, mas ele existe. Então, o que acontece? A água está lá dentro, ela está sofrendo ação da temperatura do ambiente. Então, a temperatura do ambiente faz com que essa água ela tenda a evaporar, porque ela está sendo aquecida. E quando essa água evapora, para evaporar, ela precisa de calor. Então, ela retira calor, além do ambiente, da própria água. E essa água que está lá dentro vai perder calor para a parte da água evaporar, certo? Então, vocês observam que nesse filtro, nessas moringas, quando você coloca ela em cima de um lugar qualquer e deixa em repouso, pouco tempo depois ela está toda molhada pelo lado de fora, ela está suada. Por quê? São as moléculas de água que evaporaram de dentro da moringa ou do filtro e passaram para a parte de fora, certo? Acumulando ali. Aí ela, quando ela encosta novamente, ela passa pelos poros no estado gasoso e quando ela encosta novamente na superfície da cerâmica, que está fria, ela volta para o estado líquido, formando as gotículas de água. Então, a água evapora e o que permite essa evaporação da água são justamente os poros que facilitam essa transformação. Por isso que a cerâmica ela não pode ser esmaltada. Porque quando você passa o esmalte, você pinta a cerâmica, você tampa os poros. E aí não vai mais ocorrer a evaporação. Por isso que a resposta correta é a letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa, e o restante da água que fica dentro fica resfriado. Essa é a resposta correta. Tá certo? Letra C. Letra A. Não pode ser letra A porque o barro não isola a água do ambiente. Pelo contrário, como ele tem poros, ele deixa em contato com a temperatura do ambiente. E isso é que faz a água evaporar. Tá certo? Letra B. O barro tem poder de gelar? Não, não existe isso. Tá bom? O barro é poroso, a letra D. Sim, tá certo. Permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. Beleza, ela vai se depositar na parte de fora. A água de fora está sempre a uma temperatura maior do que a água de dentro. Não, tem nada a ver, tá? Apesar das informações da alternativa estar correta, não é isso que faz a temperatura da água baixar. O que faz a temperatura da água baixar é justamente o calor que ela consome da água que está dentro para evaporar. Entenderam essa questão, gente? Dúvida segundo ano. Então, cuidado, hein? Aqui, ó, letra E, a moringa é uma espécie de geladeira natural. Isso aqui não existe, tá? Nem nada tem poder de gelar, nenhuma substância tem poder de gelar e nenhuma substância é geladeira natural. Isso aqui não existe. A própria geladeira é um processo artificial, tá bom? Então, vamos repetir aqui. Travou aí para alguém. Vamos repetir. A resposta correta é a letra C, tá? Porque o barro é poroso, permite a passagem da água através dele, parte da água que evapora vai retirar calor da água que está dentro da moringa. E assim ela fica numa temperatura sempre mais baixa do que a temperatura do ambiente. Então a água vai estar sempre fresca, porque ela perde calor para evaporar as moléculas de água para o ambiente. E isso só é possível porque o barro é poroso, tem espaços vazios entre as moléculas que permite a passagem da água. Tá ok? Muitos alunos confundem com a letra D, porque a letra D tem as informações corretas. O barro é poroso? Permite a passagem da água e que ela se deposite na parte de fora da moringa? Sim. A água de fora está sempre a uma temperatura maior do que a água de dentro? Nem sempre, tá? Mas pode estar. Então, pode ser uma informação correta.
Porém, não é isso que faz com que a temperatura da água lá dentro fique menor do que a temperatura do ambiente. O que faz isso é justamente a perda de calor quando a água tem que evaporar. Ok? Vou dar outro exemplo para vocês entenderem como é que funciona isso aí que eu estou explicando. Quando você, num dia de verão, você está numa piscina, certo? Você entra na piscina. Beleza, entrou na piscina, ficou lá um tempo, seu corpo se adaptou àquela temperatura, só que pode estar, sei lá, 40 graus fora da piscina. Se você sai da piscina, você vai sentir calor ou frio? Quando você sai da piscina, meu povo? Frio. Você sente frio, certo? Mas como é que você sente frio se lá fora está fazendo 40 graus de calor? Ou 37, 35, sei lá. E você saiu da piscina e está sentindo frio. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque sua pele está molhada, tá? E quando sua pele está molhada, o que que vai acontecer? Aquela água que está sobre sua pele, se você não se secar com uma toalha, ela vai precisar evaporar. E para aquela água evaporar da sua pele, ela precisa de calor. Ela vai retirar calor de onde? Da sua pele, do seu corpo. E então você vai ter a sensação de frio, certo? Então pode estar a temperatura mais alta que for. Você saiu da piscina, não se enxugou, você vai sentir frio. Por quê? Porque a água que está sobre a sua pele, ela vai evaporar. E para evaporar, ela precisa de calor, retirando calor de onde? Do seu corpo, da sua pele, que é onde ela está. E aí você vai ter uma queda de temperatura no seu corpo e vai ter a sensação de frio. A mesma coisa está ocorrendo aqui com a água que está dentro da moringa do pote de cerâmica. Ela vai evaporar. Para evaporar, ela vai retirar calor da própria água que está lá dentro. E aí a temperatura da água que sobra dentro da moringa, do recipiente, vai estar menor do que a temperatura fora dele. Por isso que a água vai ficar sempre fresca. Conseguiram entender o raciocínio? Beleza? Então vamos lá. Quinto exemplo. Considere o diagrama de fases hipotéticos, representado esquematicamente na figura a seguir. O que representa os pontos A, B, C, D e E? Vamos lá. O que representa o ponto A, o que representa o ponto B, C, D e E do gráfico aí? Preste atenção no que eu estou perguntando, tá? O que representam os pontos? Eu não estou perguntando qual o estado físico, não estou perguntando qual a transformação que está sofrendo. Estou perguntando o que representa os pontos. Bora, meu povo.
Vamos. Bora, quero uma resposta aí. Olha, tem uma aqui, vamos ver. Certo. Certo. O Matheus respondeu A, ponto de solidificação. Iane falou B, ponto triplo. E Matheus também, tá certo. Aqui, ponto de solidificação não, viu, Matheus? Vamos ver aqui. Veja bem. Ele está perguntando o que representa cada ponto. Esse ponto A, ele está em cima da primeira curva, tá? Essa primeira curva que eu disse para vocês é a curva de sublimação. Então, o ponto A, ele representa um ponto na curva de sublimação, tá? Então, é a pressão e temperatura que a substância sofre sublimação. Uma determinada pressão e uma determinada temperatura que ela sofre sublimação. Então, você pode dizer que o ponto A representa a sublimação da substância, tá certo? O ponto B, como Iane e Matheus responderam, está correto. É o ponto triplo. Por quê? É o ponto da junção das três curvas. Curva de sublimação, curva de fusão e curva de ebulição. Justamente nessa junção você tem a condição de pressão e de temperatura na qual a substância se encontra nos três estados físicos simultaneamente, que é o nosso ponto triplo. Essa curva aqui é a curva de fusão. Então, o ponto C, ele representa a fusão ou solidificação da substância, tá? É o ponto, a condição de pressão e de temperatura que a substância está fundindo, se estiver aumentando a temperatura, então estaria nesse sentido aqui, ó. Se estivesse aumentando a temperatura, estaria indo para cá. Ela passaria de sólido para líquido, porém ela pode vir ao contrário, sair desse ponto e vir para cá, passar por C e vir para cá. Então ela está solidificando. Então esse ponto C, ele representa a fusão ou solidificação da substância. A mesma coisa é o D. O ponto D está em cima da curva de ebulição, então ele representa a ebulição ou a liquefação da substância. A ebulição se estiver passando para cá, se estiver voltando, é a liquefação. Então, o ponto D representa a liquefação da substância e o ponto E é aquela extremidade lá, é o nosso ponto crítico. É justamente o limite da passagem de vapor para gás, que eu falei para vocês. Então, é o nosso ponto crítico, tá? O limite aí entre o estado de vapor e o estado gasoso da substância. Aí respondeu a questão. A representa sublimação ou ressublimação, C representa fusão ou solidificação, D, ebulição, liquefação, B é o ponto triplo e E é o ponto crítico. Beleza? Meus queridos, nosso tempo vai acabar. Pessoal, voltei aqui só para avisar para vocês o seguinte. Eu vou mandar o link para vocês, tá bom? 8h20 a gente começa.